Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma palestra no Centro Espírita Irmãos em Cristo. Hoje o nosso palestrante vai ser o nosso irmão Rafael, com o título Será ao Acaso? Mas antes, vamos fazer uma prece para iniciar a nossa palestra. Vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor, meu Deus, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar hoje aqui reunidos em Teu nome, buscando sempre ajuda para nós mesmos e ajudar os próximos, a quem nos procurando refúgio, e o Senhor sempre nos amparando. Que o Senhor nos engrandeça nos céus e que a gente seja sempre protegido e amado pelo Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Queria convidar aqui nossa irmã aqui para ler o livro de sabedoria. Certo? Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente dos nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente, para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o subitem, Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essa máxima seria um contrassenso, bem mais seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz, dizer-se para ter mais mérito, mas então pergunta-se: por que uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para o compreender, revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Graças a Deus. Passar agora para o nosso irmão Rafael, para ele fazer a palestra com o título, repetindo, Será ao acaso? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, passando um pouco de reflexão para a gente.
seja encarnado, seja desencarnado, os nossos irmãos que estão no YouTube, no Facebook. A nossa conversa de hoje, né, fica o questionamento: será ao acaso? Eu vou começar aqui com duas definições. A definição primeiro de causa. Causa: o que faz com que algo aconteça ou exista. Origem, motivo, razão. Causa. E o que é o acaso? Acaso é o incerto, é o imprevisível, acidental, sorte, azar. Tudo bem? Vou colocar a seguinte situação na minha vida. Eu nasci em Recife, Pernambuco. Lá em Recife, Pernambuco, eu mudei de bairro, acho que umas 4 vezes, mudanças. De Recife, mudei para Fortaleza. Fortaleza, eu mudei mais umas 3 vezes, desde Fortaleza. Fortaleza, eu mudei para Sobral, Ceará. Sobral, Ceará, Santana do Acaraú. Santana do Acaraú, voltei para Sobral. Sobral, eu vim para cá. Não, ainda voltei para Fortaleza. Fortaleza para cá. Fazendo um levantamento, né, de onde eu já mudei. Durante a minha vida eu já mudei 18 vezes. 18. Essas 18 vezes que eu mudei, ou tive que mudar, foi por acaso? Será que foi por acaso? Pense na situação da vida de vocês. Tá? Outra situação. Aquela criança que nasce lá na África, raquítica, em situações precárias, passando fome, desnutrida. Isso, será que foi azar daquela criança nascer dessa maneira? Será que foi acaso? Ou será que tinha uma causa nesse sentido? Tá? A nossa reflexão de hoje está pertinente às dores que nós passamos. Cada um tem a sua dor. E que será que tudo que nós passamos, essas nossas dificuldades, essas nossas enfermidades, são realmente por acaso? Ok? Se você pergunta a alguns dogmas, a algumas igrejas, elas podem dizer assim, que o homem nasce para sofrer, porque ele está pagando o pecado original, oriundo de Adão e Eva. Alguns vão dizer assim. Será que foi por isso que essa criança da África nasce dessa maneira? Se você perguntar isso para um budista, para um hindu, ele vai dizer, isso é um karma. Já já a gente comenta mais sobre o karma. Será que é um karma que essa criança está pagando? Sócrates, né, lá, século IV a.C., ele vai dizer assim, a justiça conduz aos nossos lábios a taça que nós mesmos envenenamos. Ele está dizendo que essa criança, de alguma maneira, utilizou de má fé, como ele falar da taça do veneno, atacou ou aplicou esse veneno a alguém, e esse veneno simplesmente retornou para ele. Será que uma criança que acaba de nascer, nasce com todas as dificuldades, ela já causou mal a alguém? É isso? Reflitam. Para nós, espíritas, nós acreditamos na reencarnação do espírito. Nós acreditamos sim, né, que essa criança,
através da chamada lei de causa e efeito, ela está aqui para espiar situações em que ela se submeteu em vidas passadas. Segundo a lei de causa e efeito, toda ação que é feita, seja ela boa ou seja ruim, ela vai me gerar um efeito. Se essa minha ação for uma ação boa, esse meu efeito vai ser um efeito bom. Se essa minha ação for uma ação negativa, uma ação ruim, vai me gerar um efeito negativo. Ou seja, se eu praticar o bem vem. Se eu praticar o mal vem. Tudo bem? Isso eu falo como espírita. Tudo bem? Que aqui nós o somos. Como nosso irmão Assis leu, né, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no subtítulo que ele leu, que foi Justiça das Aflições, Kardec nos faz algumas reflexões. Por que uns, né, sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros nascem na riqueza, no desperdício, no exagero? Tem gente que tem tanto que não sabe nem como é que gasta. Por que para uns nada parece dar certo, enquanto para outros parece que acha no chão? Isso acontece? Acontece. Então, se nós vamos refletir por que acontece, todas as religiões, né, elas têm um conceito de Deus. Né? Quem acredita em Deus, isso já é uma definição que vale para todas as religiões, todos os dogmas. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo e vê tudo. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Independente do dogma, essas três características também são verdadeiras. Eu posso continuar. Deus é amor. Deus é amor. Deus é justiça. Ele é soberano. Não é assim? Ora, mas como eu digo que Deus é justiça, se isso está acontecendo? Aparentemente nós temos 2 pesos e 2 medidas. Eu vou dizendo, né? Acabamos de falar. Criança que nasce na África e aquela criança que nasce na Suíça, com tudo de bom e do melhor. Por que isso acontece? Se todos nós queremos que Deus é justo e bom. Allan Kardec, né, seguindo ainda o Evangelho, no mesmo capítulo, Causa das Aflições, ele vai nos dizer que as causas estão em 2 possibilidades. A primeira, ela vai estar, a causa, na vida atual, ou ela vai estar fora desta vida. Ou seja, ou ela vai estar na vida que nós estamos agora, essa minha aflição que eu estou passando, ou ela vai estar numa vida que já se passou, nova encarnação minha. Tudo bem? 2 possibilidades, ou está agora, ou está no passado, em outra vida, em outra existência. Falando inicialmente na causa da vida presente. Já tiveram um pensamento, né? Reflitam, tá? Todos reflitam. Se eu tivesse feito daquela forma, eu não estaria aqui hoje. Naquele momento, eu deveria ter pedido perdão. Agora eu não posso mais. Eu não deveria ter deixado meu filho ir naquele lugar. Meu Deus, por que eu fui? Ou, meu Deus, por que eu fiz
situação que você não era para ter ido, mas pelo livre-arbítrio que nós temos, nós o fizemos. Muitas vezes, seja por influência errada, seja por nossa própria vontade. E por essas ações, né, que nos fazem refletir posteriormente, isso é um motivo de possível aflição. Uma ação que você fez errada no seu passado, quando você era mais adolescente, né, ou até criança, né, mais do passado, vai te acarretar todo um problema, toda uma situação de sofrimento no futuro. Alguém, todos já deve ter passado por isso em algum momento. Isso me leva a uma história que Chico Xavier conta em uma dessas duas palestras. Tá? E ela diz assim: chega uma mãe para Chico e ela, talentada, muito sofrida: Chico, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? O meu filho, ele é cego, ele não tem os 2 braços, e agora o médico quer arrancar as pernas dele também, está precisando amputar as 2 pernas. Chico, que tanto sofrimento é esse, Chico, meu filho? Por que tanta dor na minha vida? Como uma criança pode ter tanto sofrimento? A pessoa, você tem um filho que vem sem os 2 braços, cego, e que agora tem que arrancar as pernas também. E a mãe aflita, né, se perguntando: cadê a justiça divina? Por que tanto sofrimento? Chico, choroso, né, olha para Emmanuel, que é o seu guia espiritual, e pergunta: Emmanuel, me ajuda. Não sei o que dizer para essa mãe. Realmente, se pensar o que ele diz, né? Aí Emmanuel responde: diga para essa mãe que seu filho é um espírito milenar. Ele não é aquela criança, nós somos o corpo daquela criança, mas por trás desse corpo pequeno tem um espírito milenar que já pela 10ª encarnação que comete suicídio. E o que está acontecendo? Nesse momento, o filho dela permanece querendo se atirar do rio, tirar da ponte. Então, para que mal maior não venha a acontecer, que cortem-lhe as pernas. Você pode perguntar: mas isso é justo? Você ter o seu filho passar por toda essa dificuldade e vai ter que cortar as pernas? O suicídio, ele não é visto com bons olhos para nenhuma das igrejas, nenhum dos dogmas, nenhuma das religiões. Então, esse espírito no ciclo de 10 encarnações, sempre se suicidando e ainda continuando nesse ciclo vicioso de suicídio, não conseguindo se livrar desse vício, vem lá a mão de Deus e diz: é melhor que ele não consiga se suicidar. Ele vai permanecer nessa encarnação de sofrimento, infelizmente, mas que na outra essa ideia vai começar a diminuir. A gente já começa a ver a lógica nos planos de Deus, já que Deus é bom e justo. Tudo bem? Então, pensem, né, que muitos problemas que nós causamos a nós, muita coisa não está na vida passada, como muitos tendem a dizer. Pode ser desta vida também. Ok? Tem outra historinha também que Chico, né, vai nos contar, que uma mãe,
né? Todos sabem que Chico é muito popular foi muito popular quanto atendimento às mães que perdem seus filhos. E uma mãezinha me procura ele. Chico, eu não sei mais o que fazer. A mãe chorosa, triste. A minha filha, ela tem 4 anos. E até hoje, ela nunca me abraçou. Eu abraço ela, mas eu sinto que esse abraço não é de volta. Ela nem sequer me chama de mãe. Tanto que eu amo essa criança. E eu realmente não sei o que fazer. Eu dou meu carinho, alimento, todo esse tempo. Eu sou mãe, eu tenho um sentimento de mãe por ela, amo demais. Eu só penso que isso é coisa da vida passada. Aí Chico, né, novamente guiado por Emmanuel, fala assim para ele, ou desculpa, para a mãe: no dia do nascimento da sua filha, no exato dia, você se lembra como foi? Aí a mãezinha parou, né? Aí ela falou assim: agora eu sei. O que foi que aconteceu? Eles fizeram a ultrassom, e a ultrassom dizia que ia ser menino. Pintaram tudo de azul, compraram coisa de menino, o nome era de menino, colocaram porta de nome. Foi toda uma preparação para vir um menino. Só que na hora que a criança nasceu, que ela viu que era uma menina, ela fez, deu aquele pensamento ruim, de desaponto, porque era uma menina. Naquele momento, o espírito, relembrar, né? Que aquela criança é um espírito milenar, olhou assim e se sentiu desapontada com a mãe. Olha, minha mãe não queria que eu fosse uma menina. E o espírito sentiu esse desapontamento no momento do nascimento. Então, né, novamente voltando para o Evangelho, ou a aflição não está na vida passada, que foi o caso do suicida, ou a aflição pode estar ainda nessa vida por ações cometidas por nós. A Emmanuel, né, através de Chico, aconselha a mãe a fazer da seguinte maneira: minha filha, converse com a sua filha ao dormir todos os dias, peça perdão a ela, diga que não foi sua intenção, foi um momento de surpresa, que você ama muito. Repita, traga esse detalhe todos os dias ao dormir. E a mãe, que já conhecia um pouco do Espiritismo, né, ela sabia que quando nós dormirmos, o espírito sai do corpo, ele se liberta do corpo. Nesse momento, o espírito tem consciência. Então assim a mãezinha fez. Passou 6 longos meses fazendo a mesma coisa todos os dias. Minha filha, me perdoe. Foi uma surpresa, eu não sabia que você ia ser menina. Eu te amo do jeito que você é. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Todos os dias, durante 6 meses. O que aconteceu? Uma bela manhã, ela estava lá fazendo a fazer doméstica e a criancinha levantou. Ela viu que tinha uma coisa diferente na criança. Aí a criancinha fez assim: mamãe, eu sonhei que eu te amava muito. Eu sei que com certeza tem alguém que passa por situações parecidas. Crianças com autismo, algumas desavenças dos filhos com os pais. Então, voltando, né? A dor, ela pode estar em
vidas passadas ou vidas, a nossa própria vida, segundo o Evangelho. Muitas vezes nós nos perguntamos: ora, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que meu filho nasceu assim? Por que eu não consigo ser mãe? Por que eu não consigo ser pai? Por que meu filho tirou a própria vida? Se nós paramos para analisar, tem uma visão em conjunto, né? Cada um vai ter a sua dor. Pelas situações que eu falei aqui, comparadas às minhas, tem dores muito maiores. Não. Poxa, mas como é que eu posso medir a dor? Como é que eu posso dizer que a minha é maior do que a dela? Ou vice-versa? Mas só reflitam que cada um tem a sua dor. Cada um tem o seu problema. Cada um tem o seu algo a pagar, algo a dever, né? O Espiritismo, né, chama essa situação de lei de causa e efeito. Como eu falei, né? Se você causa uma ação, se essa ação for boa, retorno é bom. Se você for de uma ação ruim, esse retorno vai ser negativo. O hindu, o budista chamam isso de karma. Mas só que eu queria deixar claro que nem tudo é karma. Do jeito como se fala que tudo que vai e volta, né? Isso me remete à lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela foi proposta por Newton lá no século XVII, que diz que se eu aplico uma força, aplico uma ação a determinado objeto, né, eu aperto aqui essa mesa ela reage no sentido contrário com a mesma força que eu apliquei. Tudo bem? Eu bato nessa mesa, ela bate de volta na minha mão. Isso é a lei de ação e reação proposta por Newton. A lei de causa e efeito, como eu falei, ela é muito próxima, né? Só que não necessariamente eu tenho que pagar o soco que eu dei nessa mesa com o soco de volta, né? Isso segundo a lei de causa e efeito. Para quem assistiu o filme de Valdo Franco, né? Para quem já assistiu, lá tem um obsessor dele, um perseguidor do passado, que até mostra no filme. E Divaldo conta a história desse obsessor. Ele é chamado Máscara de Ferro. Que ele conta que o Máscara de Ferro ele não tem uma fisionomia boa, ele é sempre carrancudo, sempre na fisionomia igual, triste e feia. E ele conta que essa dívida com Máscara de Ferro data de 1526, da época da Inquisição. E na década de 70, o Máscara de Ferro chega para ele, né, que ele é acostumado a conviver com ele todos os dias, aquela presença, ele fala assim para Divaldo: essa sua calma, sua paciência, não estou aguentando mais. Tá bom, eu vou deixar você por enquanto. Essa perseguição que era de sempre, né, de mais de 400 anos, na década de 70 o Máscara de Ferro deu um alívio para ele. Saiu de perto, cansou de atentar Divaldo. Um belo dia, vem uma senhora negra com um embrulho nas mãos. Um embrulho pequeno. Pede ajuda lá para a casa do caminho, na mansão do caminho, pede ajuda de Divaldo. Aí ele vê que naquele embrulho tinha uma criança negra, bem raquítica, pequena, passando muita fome, necessidade. Divaldo conta que ela se alimentava
Era assim, a mãe pegava os restos de comida que estavam no lixo, colocava na água, aquela gordura que saía do resto de comida, dava para a criança beber. E era isso a alimentação dessa criança. Então ele corre, né? Chama um dos filhos dele que é médico, dão o soro para a criança, começam a alimentar ela com leite, mas só era assim, passava o leite na mão e passava na boca dela, porque ela não tinha costume de comer. Enfim, era uma criança muito sofrida. Ela vai se recuperando, aí de repente volta lá a máscara de ferro do lado dele. E tu vai cuidar dela, é? Aí ele olhou assim e viu que ele estava chorando. Ele nunca tinha visto máscara de ferro mudar de semblante. Aí ele pensou: pô, claro que eu vou, você não sabe que eu vou? Adoto, dou meu nome, assim como muitos que eu fiz aqui. Para quem não sabe, né, Divaldo Franco, ele tem vários filhos que ele adotou. Eu não sei contar, mas são mais de 400, eu não sei o valor correto, mas tem mais de 400 filhos que ele adotou. Então, seria mais um filho de Divaldo. Aí o Máscara de Ferro olha para ele assim: ô Divaldo, essa criança é minha mãe. Se tu amardes, eu te amarei também. Isso é muito, muito, muito forte, né? O mal que Divaldo fez a ele lá na época da Inquisição, ele está pagando, chamar de pagando porque ele causa efeito, eu vou chamar de pagar. Ele está restituindo o mal que fez com amor, cuidando dessa criança. Aí vocês pensam que a história acabou? Não, ainda não. Isso não mostra no filme. Essa criança ela vai crescendo. Só que Divaldo percebe que essa criança, né, negrinha, magrinha, ela nunca teve um afago, um abraço a ele, tem toda uma distância. Aí ele, quando fez 15 anos, quando a criança fez 15 anos, ele chamou ela para uma sala. Minha filha, agora você não escapa. Me diga, você está grande agora? Me diga, por quê? Você não quer me abraçar? Por que você não quer chegar perto de mim? Ela olhava assim: sei não. Ficou no subconsciente. Ora, se ela é a reencarnação da mãe de Máscara de Ferro, aquela mãe viu o sofrimento do filho. E aquele sofrimento do filho ficou no subconsciente do espírito. Aí, como ela tinha 15 anos, ela já entendia, ele explicou toda a situação da Máscara de Ferro, da situação da Inquisição, explicou tudo para ela. E ela começou a chorar. Aí Divaldo conta que ela, a partir desse dia, ela se tornou uma filha exemplar. Uma filha muito próxima, que quando ele psicografava durante a noite, ela ficava do lado, de madrugada, esperando para dar café para ele. Ou seja, nem tudo é karma, né? Ou melhor, o karma, ele pode ser sim retratado não somente com a dor, mas também ser retratado com amor. Tudo bem? Eu vou trazer aqui uma passagem da Bíblia. Está lá em João 9. É o episódio que Jesus cura o chamado cego de nascença. Eu vou ler aqui, tá? É bem curto. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. Mestre, perguntaram os discípulos: por que foi que o homem nasceu cego? Por que foi que o homem nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados de seus pais? Aí Jesus responde: nenhuma coisa nem outra, disse Jesus, mas para nele se mostrar o poder de Deus. Temos todos de fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite desce e o todo trabalho cessa. Enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus vai lá, né, no chão, faz
uma laminha com a saliva e passa nos olhos do cego. E o cego é curado. Eu vou destacar, né, que Jesus, os discípulos perguntam assim: foi ele que fez? De maneira bem simples, né? Foi ele que fez ou foi os pais que fizeram? Nessa passagem da Bíblia, de João, ele está dizendo bem claro, falando da lei de causa e efeito. Nesse caso, quem está pagando, né, vamos chamar assim, que a criança está pagando, mas esse que está pagando, entre aspas, foi um erro que ele cometeu ou que os pais cometeram? E quando Jesus fala, nenhuma coisa nem outra, ele está aqui para exercer a vontade de Deus. Por que isso é importante destacar? Quando nós vamos reencarnar na Terra, nós temos o chamado plano encarnatório. Basicamente é o que nós estamos planejados para passar nessa vida, principais acontecimentos. Nesse caso aqui, o cego não tinha uma expiação a ser feita, ele não tinha um pecado anterior. Ele pediu para vir cego. Nesse contexto, né? Era papel dele vir cego para que Jesus mostrasse o milagre, praticasse o milagre para com ele. Era vamos chamar de, entre aspas, a missão dele aqui na Terra. Ele pediu para executar essa missão aqui na Terra. O que eu quero dizer com isso? Que tem situações na nossa vida que nós pedimos para passar por elas. Oxe, mas eu nem me lembro. Mas infelizmente você o fez. Infelizmente não, felizmente você o fez. Esse seu pedido de passar por isso nada mais é do que a sua consciência pedindo para se retratar, pedindo para se melhorar. Eu sei que é difícil, né? Nós, como temos a visão pequena, pensar dessa maneira. Eu que pedi para passar por isso tudo. Ainda falando de cegueira, mas quando eu falo cegueira, você pode incluir toda dificuldade, tá bom? Lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o capítulo Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, e tem um subitem que é o Bem-aventurados que têm os olhos fechados. E lá tem o chamado Curares, né? Eu vou ler um trechinho que ele fala no Evangelho, tá? O contexto é o seguinte: o Curares é um espírito que ele foi famoso, né, entre aspas, famoso, por realizar curas, tá? E ele é evocado, ele é chamado, né, para realizar uma cura em espírito. Aí ele vai lá e diz da seguinte maneira: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus. Ele está dizendo que aquilo que você chama de sorte, aquilo que normalmente estou chamando de acaso, são os caprichos de Deus, não é acaso. São nada mais que os efeitos da justiça de Deus. É a justiça divina sendo aplicada. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se você passa por aquilo, tem uma justificativa. Novamente, tá? Tem uma justificativa. Aquilo que você está passando tem uma explicação. Se na sua bondade, né, Deus que é bom, na sua bondade, lança um véu sobre os nossos atos passados. O que ele está falando? O esquecimento. Se você esqueceu
daquilo que você fez, né? Você esquece o que ele fez, em bondade dele. Isso até que é muito discutido, né? Você pode pensar assim: ora, mas por que eu fiz uma coisa no passado? Estou pagando agora. Se eu me lembrasse o que é isso, seria muito melhor. Né? Você pode pensar assim. Mas agora vamos pensar da seguinte maneira: imagina, né, que eu sei que Yuri, por exemplo, que é meu cunhado, foi um cara que me açoitou quando eu era escravo em outra vida. Eu vou conseguir ter essa proximidade com Yuri se eu sei que Yuri me batia? Que eu sei que Yuri tinha preconceito para comigo na época da escravidão? Eu não vou conseguir ser amigo de Yuri se eu sei disso. Ou até poderia, mas vai demorar muito mais. É por isso que Deus nos dá o chamado véu do esquecimento. Nós esquecemos para não recordarmos as nossas falhas, para facilitar a reaproximação. Tudo bem? Continuando. Entretanto, nos aponta o caminho a dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Até ele está falando, né, da lei de causa e efeito. Né? Ele continua ainda: se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda consequência de maus tratos, falta de cuidados, etc. E aí então sofre agora a pena de talião. A pena de talião é chamado olho por olho, dente por dente. Quando a pessoa escolhe vir cego, lembrar, né, que nós escolhemos aquilo que nós estamos passando agora. Se nós escolhemos vir cegos, como ele falou aqui, né, pode ter sido algo que eu fiz para alguém que levou a cegueira de alguém, ou que eu fiz a pessoa trabalhar tanto, usar tanta visão que acabou que a pessoa ficou cega. E a minha consciência, por ter feito esse ato, por esse suposto ato, me fez querer vir dessa maneira. Aí ele continua aqui, ó: ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Ele preferiu vir cego para que aquela cegueira fosse um modo de redimir o passado dele, e ainda que não possibilitasse piorar a situação dele. Veio com limitação. Nós escolhemos? Nós escolhemos. Esses dias, né, nós assistimos um filme chamado Nada é por Acaso. O filme Nada é por Acaso ele é baseado na obra de Zíbia Gasparetto. Recomendo assistirem. Quem já viu, né? Eu vou dar não chamar de spoiler, mas por cima da história. A história ela tem 4 protagonistas: Marina, Maria Eugênia, Rafael e o marido de Eugênia, que eu não lembro o nome dele. Na história, começa com Maria Eugênia, com Marina, recebendo uma quantia alta em dinheiro e um carro.
passa o desenvolver da história, se relaciona com Rafael, começa a namorar com Rafael. Rafael é terapeuta, e que Rafael já era terapeuta do marido de Eugênia. E Eugênia tinha um irmão que tem mediunidade, psicografia. Tem todo um enlace. O centro espírita é a ligação deles. Começam a, chama assim, mexer os pauzinhos, né? A espiritualidade começa a conectá-los para que algo seja solucionado. De antemão vou dar o spoiler, né, que está em vida passada, a ligação desses quatro. Para saber, aí vocês vão ter que ler o livro ou que assistir o filme. Recomendo, é excelente, tá certo? Mas mostra a questão da retratação, o que acontece, que Marina tem que se retratar, Eugênia tem que se tratar com Marina, como se tivesse, né? Elas têm que se rever. Agora, encaminhando para o final, eu queria agradecer mais uma vez, né, por vocês estarem me escutando, e queria dizer que, independentemente da sua dor, independentemente do seu sofrimento, que eu sei que é difícil, como eu falei, cada um tem a sua dor, vamos nos apegar a Deus. Independentemente do seu credo, vamos se apegar a Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justo. Se nós passamos, se você passa por essa dor tem uma explicação. Eu sei, mas é pesado, é difícil. Ora a Deus, peça ajuda aos bons espíritos. Cada um de nós tem um espírito protetor que está do nosso lado, que muitas vezes nós nem conseguimos escutar. Peça ajuda a Ele, para lhe dar força. E quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, essa felicidade ela vai chegar. Nós vamos conseguir alcançar esse reino de Jesus. Essa provação que nós estamos passando agora, essa grande dificuldade que nós estamos passando agora, peça forças. Quando essa felicidade chegar, nós vamos conseguir entrar no reino que Jesus tanto fala. Desejo a todos paz e que, com Chico, né, finalizar com a história de Chico está passando por dificuldades, está aquela dificuldade grande, está em perseguição, dificuldades, está difícil para ele. Aí ele pede a Emmanuel, né, que se não seria possível Maria de Nazaré trazer uma mensagem para ele, um conforto. Pediu isso encarecidamente para Emmanuel por tanto serviço prestado. Aí Emmanuel fez, tá bom, tá certo, eu vou pedir. Emmanuel sai, passa um pouco mais de uma semana, aí Emmanuel volta. Aí Chico pergunta, e Emmanuel teve alguma resposta? Ah, teve sim. Ela respondeu. Aí Chico está curioso, né? Sim. E o que foi que ela disse? Aí a Emmanuel só fez. Ela disse para lhe dizer que tudo passa. Tudo passa, pessoal. Essa dor que você está passando agora, tudo passa. Muito obrigado. Obrigado aí, Rafael, pela palestra. Vamos fazer agora a prece final. E logo após, queria que fale com uma filha aqui ao lado, né, para receber um passo aqui na sala de passo. Todos fiquem em silêncio na hora de receber o passo. E vamos
fazer a nossa prece de hoje. Senhor, meu Deus, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, nos proteja no retorno de nossas casas, nos guiando, nos defendendo de todo mal. Que assim seja sempre, graças a Deus. Graças a Deus.